estudando a carta de Paulo aos Coríntios. E hoje temos um tema muito importante. Quero convidá-los para abrir comigo as vossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 11. Nós vamos ler a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 11. Glória a Deus. Eu me lembro de colocar o texto da Bíblia e a harpa só na noite de sexta-feira. Quando está cantando, colocar no meu computador, mas eu vou colocar. Vai ficar mais fácil, né? Todos acharam? 1 Coríntios, capítulo 11. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vós lembrais de mim, e retendes os preceitos, como vou-los entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse raspada. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquia-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que põe o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão, porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão, porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher que foi criada por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça o sinal de poderio, por causa dos anjos. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher é sem o varão no Senhor, porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ora a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonroso para o varão ter o cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo foi lhe dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Amém. Podeis tomar assentos, por favor. Glória a Deus. O tema da nossa reflexão bíblica neste capítulo 11 é tratando comportamentos. Aqui nesse texto nós temos alguns comportamentos que irão ser tratados. Primeiro, fazendo aqui uma recapitulação, no culto passado, nós estudamos o capítulo 10 de 1 Coríntios. Tratou-se dos erros de Israel com a finalidade de nos ensinar, nos instruir, inclusive com a advertência de juízos físicos e até mesmo espirituais. O capítulo 10 é o capítulo dos avisos, para que nós não caiamos nos mesmos erros que cometeram Israel. Tanto é que o versículo 11 fala, tudo isso, o versículo 11 diz-nos, né? Tudo isso foi escrito para aviso nosso, tá? Então, o capítulo 10 fala-nos que eles falaram mal, os israelitas, da liderança, murmuraram contra Deus e contra Moisés.
E eles sofreram dores e até mortes físicas, porque vieram sobre eles serpentes venenosas, e muitos deles morreram pelas serpentes venenosas, né? Versículo 9 fala sobre isso. Outros morreram de praga, 24 mil em um só dia. Números 25, versículo 9 diz-nos essa história. Outros, a terra abriu e engoliu vivos. Por fim, o capítulo termina falando de escândalos. Capítulo 10 termina falando de escândalo. Assim está escrito nos últimos versículos do capítulo 10, que é o capítulo que estudamos na sexta-feira passada. Portanto, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalos, nem a judeus, nem gregos, nem a igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o próprio proveito, mas de muitos, para que assim se possa salvar. Aí termina o capítulo 10, termina emendando no capítulo 1, no primeiro versículo, que diz assim: sede meus imitadores, como eu de Cristo. Então, por que ele está falando sede meus imitadores? Paulo está falando sede meus imitadores. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está falando, olha, assim como eu não dou escândalo, né, às pessoas, nem no comer, nem no vestir, nem no andar, nem no viver, não dou escândalo. Procure imitar a Cristo, mesmo que não seja pecado, mas se o meu irmão se escandaliza com esse ato que eu estou fazendo, então não faço, né? É isso que Paulo fala, e ele fala, assim sendo, seremos imitadores de Cristo, ok? Então assim termina o capítulo 10 e inicia o capítulo 11. Mas no capítulo 11, já no versículo 2, a partir do versículo 2, todo o capítulo 11, irmã Ana Maria, fala-nos de dois problemas. O primeiro problema, que o assunto que trata é a questão do véu, do uso do véu, tá? Do uso do véu. Trata-se dos homens com cabelo grande na igreja, parecendo mulher, e mulher com cabelo pequeno parecendo homem. Então, trata disso. Depois, o outro problema que o capítulo trata é a parte da ceia. Os problemas que estavam tendo com relação à ceia. Então, esses dois problemas, véu, cabelo grande ou curto, né, e também problemas relacionados à ceia, vamos tratar nesta noite, ok? Beleza. Deixa eu só continuar aqui, vamos lá. Isso, agora vai. Portanto, voltar um pouquinho. O texto inicia, já falei essa parte, né? Capítulo 1, versículo 1, melhor dizendo, versículo 2. Eu rogo-vos, irmãos, eu louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos ensinei. A palavra preceitos aqui é mais correto a palavra tradição. A palavra grega é paradóceis, que significa tradições. Era um termo grego utilizado para a tradição oral. Naquele tempo, Daniel, os judeus, né, eles transmitiam a lei oralmente falando, chamada tradição dos judeus. Tinha 613 mandamentos, chamada tradição oral. Então Paulo usa a mesma palavra aqui, tradição. E ele fala assim, irmãos, eu louvo vocês, porque vocês aprenderam a palavra de Deus, mas vocês também aprenderam as tradições que nós ensinamos para vocês, do jeito que nós falamos. Então Paulo elogia esses irmãos por se lembrarem dele. E quando Paulo fala, vocês lembraram de mim, aqui no versículo 2, ele está falando, irmã Camila, de uma carta que alguém escreveu para ele, falando os problemas que estavam na igreja. Então a igreja, irmã Cida, quando precisou, ela escreveu uma carta para Paulo, a igreja de Corinto, e Paulo responde e fala, gente, eu louvo vocês, porque quando chegou o problema para vocês, vocês não ficaram aí fingindo que não estava acontecendo nada não. Pelo contrário, vocês buscaram ajuda, e eu escrevi para vocês. Então eu louvo vocês por essa atitude, que foi boa.
Também louvo vocês porque vocês guardaram os ensinamentos que eu falei para vocês, tá? Ok, a Bíblia, ela nos fala de tradições. A Bíblia fala, quer ver? Me ajuda aí, você está com a sua Bíblia? Me acompanha, por gentileza. Me acompanha em 2 Tessalonicenses, vamos lá, está no Novo Testamento, depois de Gálatas, Efésios, Colossenses, aí antes de Timóteo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, acharam aí? 2 Tessalonicenses 2 e 15. Então, irmãos, estais firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola. Agora, ainda em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, ainda. Mandando-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo as... Então note que aqui, irmão Lucas, a Bíblia fala de doutrina, mas a Bíblia também fala de tradição. Cada igreja tem as suas tradições. Esse é pentecostal. Cada igreja tem as suas tradições. Irmãos, eu abro um parênteses aqui. Eu agradeço a Deus pela vida das crianças na igreja, sabia? Lá em Portugal, a gente queria que tivesse criança, mas não tinha. Era tudo velho. As pessoas, sério, o lugar que nós pastoreamos, né? E a criança traz alegria na casa do Senhor. E amanhã são obreiros na casa do Senhor. Deus abençoa os pais que trazem sempre as crianças. Elas estão assim, mas estão prestando atenção na palavra, sabia? Ok, então vamos voltar aqui. Cada igreja tem a sua tradição. Por exemplo, a igreja batista tem a sua tradição. A igreja Deus e Amor tem a tradição. A presbiteriana tem as suas tradições. Cada igreja tem a sua tradição. A Assembleia de Deus, a nossa igreja, é uma igreja com mais de 100 anos, 108 anos. Então uma igreja tão histórica, vocês acham que não é normal que ela tenha tradição? Eu sinto feliz em ser de uma igreja histórica e que tem as suas tradições, porque significa que não é um movimento que começou agora, que vai morrer, mas não, que está provado na história, né, como uma igreja firme, uma igreja sólida. Então cada igreja tem as suas tradições. No caso da Assembleia de Deus, eu queria falar pelo menos de 5 pilares que constituem a identidade da Assembleia de Deus. Pelo menos 5 pilares. Primeiro, a pregação bíblica. Então, algumas igrejas, até que se dizem ser detentoras da reforma, elas tropeçam, até dizem que ser igrejas bíblicas, pregadores bíblicos, não sei o quê, elas tropeçam na sola escritura. Por que é sola escritura? Sola escritura é só a Bíblia. A Bíblia não ensina sobre os dons espirituais? Sim ou não? Sim. Inclusive, nós estamos no capítulo 11 hoje, né? Se Deus permitir, na próxima sexta-feira, nós vamos começar a estudar sobre os dons espirituais. E nós vamos ver lá os tempos verbais. Nós vamos estudar sobre os dons espirituais para nós sabermos se de fato a Bíblia fala se eles são para hoje ou se eles acabaram. Entendeu? Porque tem igreja por aí que diz que os dons já não existem mais, só teve naquele tempo, que Deus já não cura mais. Eu ouvi um pastor, ele era inclusive, na época, ele era presidente da Ordem dos Pastores, da Grande Vitória, e ele disse: Deus não cura mais. Eu estava com ele no curso de pós-graduação, e ele falou assim: Deus não cura mais. E eu perguntei: mas por quê, chefe? E ele falou bem assim: porque Deus já deu os médicos sabedoria. E eu perguntei para ele assim: e aquela doença, e o câncer que o médico não dá jeito?
E aquelas doenças que o médico não dá jeito, aí ele engoliu seco. Deus continua curando, continua salvando, continua batizando com o Espírito Santo, continua revelando mistérios. Aleluia, Ele é Deus. E a Bíblia fala sobre isso. Mas essas igrejas são tradicionais, são históricas, mas tropeçam na própria palavra. Tropeçam. Então o primeiro pilar da Assembleia de Deus é uma igreja bíblica. Ela acredita em toda a Bíblia. Ela prega toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Primeiro pilar. Segundo, liturgia aberta para dons. Então o culto está desenvolvendo. Se Deus te usar, você pode entregar uma profecia, não vai ser repreendido por isso. Você, entendeu? Você está aí, você pode estar ligado, e Deus pode te tomar, até pode falar em outras línguas, desde que seja baixo, não atrapalhe o culto, não é? Porque também a Bíblia fala, desde que seja baixo, né, pode falar em línguas, não atrapalhando o culto, não atrapalhando a pregação, certo? Isso é bíblico. Então, liturgia, sim ou não? Não acontece isso? Acontece. Terceiro, hinos da harpa, é uma tradição. A harpa cristã faz parte como é que é? Da identidade da Assembleia. Se chegar numa Assembleia de Deus e não cantar ainda a harpa, não é Assembleia não. Pode ter o nome de Assembleia, mas não é Assembleia. Não é original, é genérica. Quarto pilar, ser diferente do mundo do comportamento. Eu não estou falando aqui detalhe de roupa, ou de cabelo, ou de pé, de mão, de ouro, nada disso. Eu estou falando, é uma tradição da Assembleia de Deus, é um ensinamento que ensina vocês tem que ser diferente do mundo. Se o mundo xinga, você não pode xingar. Entendeu? O que o mundo gosta, você não pode gostar, é diferente. Que uma pessoa olha para você, é crente, não é? Ah, logo vi. É isso, você tem que ser diferente. Ok. Em último lugar, é a saudação com a paz do Senhor. Esse negócio de graça e paz, bom dia, isso é coisa, irmãos, para outra denominação. Na Assembleia de Deus, vocês podem ver, todos os pastores chegam e falam, paz do Senhor, irmãos. Eu encontro com você na rua, como é que fala? A paz do Senhor. Então, às vezes, estamos importando coisas de outras igrejas, não é da nossa. Pastor, você gosta que fala isso? Eu não gosto não, eu estou na Assembleia de Deus. Então, se eu estou na Assembleia de Deus, eu preciso entender que nós somos o quê? Assembleia de Deus, certo? E eu estou mostrando na Bíblia que nós temos tradições, é normal, Paulo falou disso. Sim ou não, irmãos? Hoje, eu não estou aqui, como que diria, inventando situações, não. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, está aí, ó, 1 Coríntios, capítulo 11, e versículo 2. Está falando das tradições, versículo 2. Ok. Isto posto, Paulo explica que há uma ordem nos planos de Deus, no versículo 3. Nos planos de Deus, não se trata de um ser maior ou melhor do que o outro, mas trata de papéis, funções. Há um princípio de autoridade. Olha o que Paulo fala no versículo 3. Acompanha comigo, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão, a cabeça da mulher, e Deus, a cabeça de Cristo. Note aqui, que há uma hierarquia, uma ordem. Olha, ele começa, o homem, quero que saibais que fala que Cristo é a cabeça de todo homem. Jesus é a cabeça de todo homem. Aí depois fala que o homem é a cabeça da mulher e Deus cabeça de Cristo. Quer dizer, Deus cabeça de todos, certo? Irmão Hércules, é interessante o termo cabeça. Existe o cabeça e existe a cabeça. O cabeça, quando fala assim, Lucas é o cabeça daqueles jovens, significa que ele é o líder, o cabeça, ele é o líder, né? Quando fala a cabeça, significa ele é o cérebro pensante. A cabeça significa a parte, no caso, se dirigindo ao corpo humano, né? Está dizendo a parte pensante do corpo humano, a parte principal,
A parte que dela vem todo o comando. Da cabeça vem o comando. Da cabeça vem as diretrizes. Da cabeça vem a decisão. Então quando fala que Cristo é a cabeça do homem, está dizendo que de Cristo vem as decisões para o homem. E quando fala que o homem é a cabeça da mulher, significa que ele, na verdade, foi quem Deus colocou para tomar as decisões, né? É triste quando tem um homem descabeçado, pelo amor de Deus. Mas tem, tá? Por incrível que pareça que tem. Versículo 4. Todo homem que ora e profetiza, tendo a cabeça descoberta. Aqui vai começar a questão do véu. Antes de falar do véu, diz aqui: desonra para o homem orar e profetizar com a cabeça coberta. Trata-se de um costume local. Era cultural autoridades estarem sem a cobertura. Então, chegava numa reunião, o líder, ele tirava a cobertura, tirava o chapéu, mas os subordinados daquele líder ficavam com o chapéu. Só o líder tirava, ok? Era algo assim cultural. Na igreja de Corinto, estava acontecendo uma inversão de valores quanto à autoridade. Homens homens não estavam se posicionando, e as mulheres, por outro lado, estavam exercendo suas autoridades, só que fora do princípio da palavra de Deus. Chegava no culto, elas queriam profetizar, queriam dirigir o culto, queriam pregar, queriam fazer, e então, sem o véu, né? Então Paulo não está diminuindo a mulher, nem dizendo que o homem é melhor do que a mulher nesse texto. Paulo não está falando isso. Por quê? Acompanha comigo. Versículo 11. Todavia, nem o varão é sem a mulher, e nem a mulher é sem o varão. Quer dizer, um depende do... Irmã Daniele Ferreira. As irmãs aqui agora ficaram assim, tudo olhando para mim agora. Mas aqui está dizendo que tanto o homem depende da mulher, como a mulher depende do homem. Um não é mais do que o outro, não. Ok? É só uma questão de papéis. E é isso que Paulo vai falar. Cada um tem que fazer um papel. Se todo mundo for cabeça, quem vai ser mão? Se todo mundo for mão, quem vai ser pé? Alguém tem que ser cabeça. E é isso que Paulo está dizendo. Ok? Trata-se de funções, tá? Nos versículos 5 e 6, Paulo está dizendo que quando Deus criou o homem, ele estabeleceu um princípio, uma ordem. Dentro dessa ordem, Deus entregou ao homem a autoridade para decidir as coisas. Isso não trata-se de privilégios, e sim de responsabilidade. Para que a gente entenda essa questão do véu como a autoridade, a gente precisa nos deslocar, irmã Maria Helena, até o Oriente Médio, para a gente entender um pouco da cultura. Tinha um senhor chamado Sir William Ramsay. Ele explica dessa maneira essa questão no Oriente. No Oriente, o véu é o poder, a honra e a dignidade de uma mulher. A mulher usar o véu no Oriente Médio é uma questão de honra, dignidade e de poder. Com o véu sobre a sua cabeça, essa mulher pode ir a qualquer parte segura, com profundo respeito. Não a veem, e é sinal de má educação olhar para uma mulher com o véu na sua cabeça. Ela está como se fosse sozinha. A gente que rodeia não existe para ela, assim como ela tão pouco interessa. É soberana na multidão. Essa mulher está protegida, é soberana, está ali. Mas sem o véu, a mulher carece de valor. Qualquer um pode insultá-la, pode mexer com ela e falar gracejos, como se ela fosse imoral. Porque naquela época as prostitutas, as mulheres imorais, as mulheres que não eram dignas de respeito, é que andavam sem o véu. Então a mulher sem o véu, na cultura de Corinto, ela era uma mulher vulgar, uma mulher sem respeito, uma mulher imoral. Então, lá,
com o véu, ela era uma mulher digna, né? Uma mulher que estava protegida com o véu e assim vivendo uma vida honrosa. No Oriente, o véu é muito importante. Não só assinala a posição de inferioridade da mulher com relação à autoridade do homem, mas também é uma posição inviolável na sua modéstia e castidade, vidas de santidade. Daí a figura usada por Paulo como símbolo de submissão. Então o véu estava sendo usado na mulher como símbolo de moral, de respeito, de dignidade e de submissão. Ok, Deus criou o homem. Depois que Deus criou o homem, Deus tira da costela do homem para fazer a mulher. Por isso Paulo, no versículo 7, diz que ali está, entre outras questões, o princípio da autoridade que foi dada por Deus ao homem. Aí Deus deu autoridade ao homem na família, no lar e na igreja. Quem pecou primeiro foi a Eva, mas a culpa recai sobre quem? Sobre o homem. Quando Eva pecou, e depois posteriormente Adão, Deus entrou no jardim, Deus podia se dirigir direto a ela e falar assim: ô Eva, por que você fez isso? Só que Deus não vai a Eva, Deus vai a quem? A Adão. Por quê? A responsabilidade é dele. Se a mulher errou, se os filhos falharam, a responsabilidade é dele. Quem no militarismo ou numa empresa onde tem chefe, não é? Por exemplo, numa empresa tem o gerente, um funcionário cai da escada, bate a cabeça e quebra o braço, fica débil mental. Quem vai responder? O gerente. É ele. Vai comparecer dentro do capa preta, o juiz, um sargento nas Forças Armadas. Acontece uma coisa na guarnição, quem é que vai responder? O sargento. Mas não foi o cara que... Mas é ele que é responsável. Então, assim também é o homem. O homem, ele é responsável. Na igreja, no caso do pastor, o pastor é responsável. Inclusive, ele vai dar conta. Você vai dar conta de você, por causa da sua responsabilidade. Só que o pastor, ele vai dar conta dele e do rebanho. A responsabilidade é muito maior. E o homem? Quem é homem, diante de Deus, vai dar conta dele, da família dele. Sabia? Tem homem que pensa que não vai dar conta do seu sacerdócio. Tem cabra que é frouxo dentro de casa. O filho está indo para lugar que não deve, está fazendo coisas que não deve, e ele está lá como banana. Rapaz, se é a autoridade da sua casa, chama sua esposa, seus filhos, dá uma bronca em todo mundo. Ora, se é autoridade, seu sacerdócio. Quem deu essa autoridade foi Deus. Deus é que deu. E Deus deu para o homem. Mas tem homem que não tem isso. É incrível. Mas tem uns que não tem. E aqui não vai uma crítica. Só uma análise, porque a pessoa acaba por não fazer. O que eu estou falando que ser o líder da casa não é privilégio, é responsabilidade. É responsabilidade. Ele tem que ver uma lâmpada que queimou. Ele tem que ver a necessidade de casa. Tem mulher que faz tudo, porque se deixar para o marido não faz nada, né? Ok, mas deixa isso para lá. Hoje não é aula sobre família, Dani. Hoje vamos deixar para outro dia. Então o homem peca. Mas a Bíblia diz aqui, em Romanos 5:12, pelo homem entrou o pecado. Pelo homem, olha lá a culpa. Aí por outro homem veio também a salvação. Então, mas olha a responsabilidade. Na hora de receber a culpa pelo pecado, não fala, a Eva pecou. Ninguém nem lembra, Deus nem lembra disso. Deus lembra do responsável. Pelo homem entrou o pecado. Não foi para Eva, pelo homem. A responsabilidade é dele, ok? Deus não pergunta a Eva, ele vai ao homem. Não é uma questão de melhor ou menor, e sim de responsabilidade, tá? Então a imagem de Deus no homem trata-se da responsabilidade, poder de decisão, governo. Isso é a imagem de Deus em nós. Escutem, por favor.
a imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus em nós não é física. Não é física. Ela é espiritual. Em que nós parecemos com Deus? Com a capacidade de decisão, com a capacidade de responsabilidade, de aceitar, ou de dizer sim, ou de dizer não. Todos os seres criados por Deus, né? Os animais, por exemplo, eles não prestarão contas, porque não tem imagem e semelhança de Deus, só o homem. Deus, quando criou o homem na terra, Ele falou, o que Ele falou? Dominai, enchei a terra, governai-a, subjugai-a. Foi ou não foi? Até os animais, Deus chamou o homem e falou, dê nome aí a tudo. Ele olhou para o pescoço e falou, girafa. Ele olhou para o gordinho com a tromba, elefante, isso mesmo. Ele olhou para o que fuçava a terra e falou, porco. E assim foi. Diz a Bíblia então, por que Deus deu a quem isso? Ao homem. Então o homem mandava aqui embaixo. Deus deu essa autoridade a ele. Há uma autoridade na vida do homem que ele não sabe. Deus deu. Toma posse dessa autoridade em Cristo Jesus. Amém? Então, a imagem e semelhança. Quer ver? Leia aí comigo. Eu estou no versículo 7. Capítulo 11 de 1 Coríntios. Versículo 7. Está aí. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do varão. Por que o varão por que a mulher é a glória do varão? Porque ele olha e fala assim, olha lá, ó, osso do meu osso. Olha lá, carne da minha carne. Uhul! Então ele se gloria, é a glória do varão, porque saiu dele. É isso, por isso. Viu, Lucas? Você vai dizer isso ainda? Quando mudar para cá, ó. Quando muda para cá, irmã Mara, aí é osso do seu osso. Se ela ficar doente, você também fica. É assim mesmo. Tem uns que é meio relaxado, não fica não. Misericórdia. Mas se for bem casado, fica, né, família? Se for bem casado, fica. Glória a Deus. Por isso o homem, naquela cultura, que tivesse a cabeça coberta, submeter a autoridade. Se ele cobrisse, ele estava, tipo assim, abrindo mão. Se ele cobrisse a cabeça dele, ele estava abrindo mão da sua autoridade. Homem com a cabeça coberta era sinal que ele tinha perdido a autoridade. Isso naquela cultura, tá? O homem exercia as funções da igreja com a cabeça coberta, estava sem autoridade. O mesmo princípio era utilizado, ao contrário, né, para a mulher, que naquela cultura, como se ela estivesse desfazendo o princípio da autoridade estabelecido pelo Criador, se ela usasse, né, da palavra sem a cabeça coberta. Ela cobrindo a cabeça, ela tinha toda a autoridade. Ela tinha toda a autoridade, tá? Assim, naquela igreja e cultura, na época, cultura de Corinto, o homem só poderia exercer funções com a cabeça descoberta por causa da autoridade que Deus lhe deu. Já a mulher só poderia exercer funções com a cabeça coberta, como sinal de ordem na igreja, mostrando o princípio bíblico que Deus deu um papel ao homem e outro papel à mulher, sem discriminação, e sim de responsabilidade. Por causa dessa questão, o uso do véu como um sinal de ordem e autoridade na liturgia. Paulo relaciona o uso do véu na mulher como um sinal de Deus, como um sinal de respeito e autoridade, inclusive como um sinal aos anjos do culto. Antes de falar dessa questão dos anjos no culto, escuta, na igreja de Corinto, a mulher poderia profetizar. Na igreja de Corinto, a mulher poderia profetizar, ela poderia falar, ela tinha oportunidades, ela tinha autoridade. Só que a autoridade dela só tinha se ela tivesse com o véu. Porque aquele véu significava que ela era uma mulher decente. Significava que ela era uma mulher que estava, uma mulher ordeira,
uma mulher que não passava na frente do marido, uma mulher que era uma mulher digna na sociedade, entende, meus irmãos? Era uma mulher cheia de bons princípios, uma mulher dentro dos padrões éticos e morais daquela sociedade. Então, por isso que naquela época, a mulher, ela nunca foi proibida de ter oportunidades na igreja, exceto em uma ocasião específica, numa igreja, que as mulheres estavam ultrapassando na frente do marido e fazendo perguntas indecentes na igreja. Aí ele falou assim: a mulher esteja calada na igreja, quando quiser perguntar, pergunta o marido em casa. Mas por quê? Por uma situação pontual. Mas as mulheres nunca foram desconsideradas por Deus. Pelo contrário, Deus sempre usou as mulheres. Quem pode dar glória a Deus porque Deus conta com as mulheres, amém? Aleluia. A presença de anjos no culto se deve, versículo 10, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 10. Porquanto a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, por causa dos anjos. Ele estava falando que o véu era dado à mulher, e ela usava aquilo como sinal de poderio, por causa dos anjos. Por que Paulo cita anjo aqui? Luquinha, você que gosta da palavra aí, por que cita anjo? A presença de anjo no culto se deve ao fato das escrituras, a Bíblia, revelar que os anjos são espíritos ministradores. Hebreus 1:14. O que é um espírito ministrador? Ele está ministrando, ele está no meio da liturgia, ele está trabalhando. Lembra de Israel? A arca da aliança tinha o símbolo de 2 anjos, 2 querubins. Então, irmão, o anjo do Senhor, ou os anjos do Senhor, trabalhando no meio do culto, na liturgia, é algo desde o Antigo Testamento. Então, já que os anjos do Senhor estão trabalhando na igreja, a igreja não pode ser desorganizada. Uma pessoa passando na frente do outro, havendo desrespeito familiar, desrespeito quanto à cultura, desrespeito quanto às normas. Os irmãos entendem? Amém? Por isso, nos preocupa, num culto, muitas pessoas conversando. Eu recebo reclamações, até de visitantes, que lá atrás, dia de domingo, está um bate-papo tremendo aí. Mas, irmão, isso atrapalha o Senhor operar, porque tem que haver ordem, sim ou não? Os irmãos estão comigo? Tem que haver ordem, tem que haver respeito, tem que haver reverência, não pode ficar, tá? Então, por causa disso, Paulo menciona a questão de anjos, estão sempre ligados à adoração. Isaías 6, né? No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, e o serafim estava acima dele, santo, 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 santo. Então, num culto, está relacionado à presença dos anjos. Nós não fazemos oração a anjo, nós não pedimos a anjo. Uma vez, rapaz, um obreiro, um determinado lugar, estava orando, aí ele, anjo não sei o que, toca, cita o anjo aí. Cita o anjo aí? Você tem que sentir a presença de Deus, do Espírito de Deus, negócio de anjo. Daqui a pouco está idolatrando o anjo, está cultuando o anjo. Irmão, isso não pode, é heresia. Nós não, anjo nenhum obedece a gente não. Você pode orar o Gabriel, o Marcanjo, qualquer anjo aí que for. Anjo não te escuta. Escutar pode escutar, mas ele não te responde, porque não obedece a homem. Quem dá, você pode sim falar com o Senhor: Senhor, manda anjo, Jesus. Aí é outra história. Você pode falar: Jesus, manda milícia de anjo aqui, dá uma surra nessa. Aí o negócio fica. Se você orar e se Deus mandar, aí Deus manda. Deus manda milícia de anjo. E ó, não é brincadeira não, tá? Agora, você orar a anjo, isso não. Os anjos do Senhor estão aqui essa noite. Mas, irmão, além dos anjos, está a presença de Jesus. Aleluia. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração. Aleluia, glória a Deus. A adoração é só para Deus, só para Deus. Não é anjo não. Esse negócio de sinta o anjo, misericórdia. Quase que eu puxei o paletó do homem. Ah, sinto o anjo, misericórdia. Não, não.
errado, tá? Os apóstolos, eles também foram soltos quando adoravam a Deus nas prisões. Atos capítulo 5, versículo 18, 19, diz que Pedro estava preso, e o anjo foi lá e abriu a porta e ele saiu. Então os anjos estão presentes na liturgia, né? Então por isso, já que os anjos do Senhor, amando do Senhor, estão presentes, na igreja, tudo que for acontecer, tem que ter reverência. Tem que ter mais o quê? Modéstia. Agora, irmão, já que eu estou falando de modéstia, desculpa lá. Deixa eu falar aqui uma coisa com os irmãos. Como é que uma pessoa vai atuar num culto de maneira indecente, irmão? Como é que é isso? A pessoa com uma roupa que você não pode nem olhar, que você peca. Você não pode olhar para a pessoa. É complicado. Gente, na igreja, se você, está aqui o irmão Fábio, ele é sargento. Se você for no quartel, eu duvido se você entra com saia curta. Entra? De bermuda, de chinelo, não entra. É verdade, irmão, em centros espíritas, em fóruns, mas por que na igreja a pessoa fala, o pastor Al está dando uma crise de santidade nele agora, baixou a Assembleia de Deus antiga, ai meu Deus do céu, está ficando velho. Irmão, não é questão de ficar velho, é a questão da decência. Eu não estou falando que você tem que usar isso, usar aquilo, usar roupa cafona. Não é isso que eu estou falando, não. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é a decência. Você vai vir para a igreja? Eu sempre falo isso na igreja. Ó, você bota a roupa, você vai lá no espelho, dá uma voltinha e fala assim, Jesus, tá boa? O senhor está gostando? Eu posso ir te adorar desse jeito? Se ele falar que sim, você vem. Agora, tem gente, irmão, sabe que não fala com Jesus isso? Sabe por que não fala, irmão? Presbítero José Ney. Tem gente que não fala porque a própria pessoa sabe que não está legal. Aí como é que vai perguntar para Jesus? Não tem coragem, não. Ela já sabe que não está bem. Mas a pessoa também, quando está bem com Deus, às vezes vem. Você pode vir do jeito que você tiver. Mas de acordo com você vai andando com Jesus, Jesus vai te orientando e você vai mudando. Vai acertando. Pastor, é que eu aceitei Jesus agora, tem essas roupas assim que não é bacana e tal. Irmão, a gente compreende. Agora, quando você for comprar as outras, alguém na nossa igreja usa sempre decente. Uma vez, a pessoa foi ter uma apresentação, eu fiquei chocado. Você veio com uma roupa, eu ainda vou conversar com ela. Pelo amor de Deus, eu digo que você nunca veio com as roupas esquisitas assim, agora, logo hoje que você veio fazer uma apresentação, veio com essa roupa, eu cocei a cabeça assim. Falei, Jesus, toma conta dessa alma, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque essas orientações que Paulo está dando, é dentro do culto, para a liturgia. Amém, amados? Amém. Quanto ao uso do véu hoje, eu sabia que o irmão Jorge Luiz, ele é estudante da Bíblia Sagrada, professor, irmão João, irmão Jorge Luiz, está aí conosco, sua esposa, ele, irmã Ivanete. Mãe Ivanete, levanta a mão assim, mãe Ivanete. Tem muito irmão que não sabe quem é a senhora, sua esposa ali, aquele casal bonito, né? Já estão indo na nossa igreja. Ok. Então, ele como é professor, ele está lhe perguntando, irmã Camila, as suas amigas, suas sobrinhas, né? São muito simpáticas elas. Está perguntando, eu já fui em igreja que tem véu mesmo, que usa o véu. Uma vez, quando eu era solteiro, eu fui numa igreja dessa. Aí cheguei lá, fiquei assustado, irmã Ana Maria, porque os homens é de um lado, e as mulheres do outro. Falei, uai, entendeu? Mas pronto. Quanto ao uso do véu hoje, isso é certo ou errado? Vamos ver, né? O véu. Tem igreja assim hoje. O meu vizinho, que mora em cima da minha casa, ele faz culto lá. O culto na casa, as mulheres chegam e chapam o véu na cabeça. Põe de um banho de pano. E na igreja do véu, irmã Tassiana, tem uma mesinha com um monte de véu. Se você é visitante, eles te dão um véu também. Você já foi, Dani, nessa igreja do véu alguma vez? Eles não dão um véu? Eles dão um véu. Eles dão um véu para as irmãs colocarem aquele pano. Agora só não pode pegar piolho, hein? Já pensou? Passa de um por misericórdia.
Mas pronto, isso é uma outra história. Quanto ao uso do véu hoje, o que a Bíblia fala? Vamos nós. Em 2 Coríntios, eu copiei o texto para nós lermos. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, está escrito assim: não somos como Moisés, que se cobria com o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não observassem que o resplendor em seu rosto estava dissipando. Versículo 14. E por isso a mente dos israelitas se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porquanto é somente em Cristo que ele pode ser o quê? Removido. De fato, até nossos dias, quando Moisés é lido, quando é lido o Antigo Testamento, um véu está sobre os seus corações. Contudo, olha agora, versículo 16, 2 Coríntios 3 e versículo 3 e versículo 16. Contudo, quando alguém se converte ao Senhor Jesus, o véu é... Então não é que a igreja usa véu hoje em dia? Está contrário à Bíblia. Está entendendo? Quem usa véu hoje está na antiga aliança. Eu vou contar a história. O Moisés subiu no monte. Deus falou com ele cara a cara. O rosto dele brilhava. Aí as pessoas iam conversar com Moisés, ficavam assim, ó. Porque resplandecia o rosto dele. Eles não aguentavam. Para evitar as pessoas ficar assim, ó, conversando com Moisés assim, o que Moisés fez? Colocou um véu. Só que Moisés morreu e as pessoas continuaram com o véu. Aquilo foi passando de pai para filho. Até chegou a época de Paulo. Até que chegou Corinto. Eles ainda estavam com véu. Então, Paulo orienta. Aceitou Jesus, tira o véu. Por quê? O cabelo já foi dado para a mulher no lugar do véu. Abre aí agora, vamos lá, Coríntios capítulo 11. Glória a Deus. Capítulo 11, versículo de número 14. Não, 14 não. Versículo 11. Versículo 11. Todavia, nem varão, nem mulher, portanto, nem varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é honra, ou melhor, que é desonra para o varão ter o cabelo crescido? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Antes de eu falar sobre isso, eu preciso concluir essa parte aqui. Versículos 8 a 12. Paulo termina, ele conclui que, saindo dos limites da cultura de Israel, né, cultura de usar o véu para as mulheres, indo para a parte espiritual. Versículo 11, nós acabamos de ler. Nos versos 11 e 12, vemos que em Cristo, tanto homem como mulher, um depende do outro, que nem o homem é mais do que a mulher, e que nem a mulher é mais do que o homem, mas o princípio de submissão permanece. Versículo 13, julgai entre vós mesmos, é decente a mulher ore a Deus descoberta? Então, o que Paulo está falando? Há um princípio de autoridade, não é? Que entre a própria sociedade deveria ser avaliado, ok? Versículo 14 que nós temos: desonra no cabelo.
Desonra de um homem com o cabelo crescido. Como um ambiente de culto, existe pelo menos 2 tipos de desonra. Primeiro, a desonra a Deus. A desonra a Deus, o camarada entra num culto, você não sabe se é homem, se é mulher, o que é. Segundo, desonra ao gênero. No caso do homem, tem o cabelo crescido, é a desonra. Eu já trabalhei uma vez, irmã Mara, num comércio. Aí estava lá a pessoa, cabelo curtinho assim, cortou o cabelo, fez o pé assim, o pé, parecia até o pé, o pé aqui do meu cabelo. Aí eu cheguei e falei assim: bom dia, meu amigo. Eu falei: bom dia, meu amigo, então posso ajudá-lo? Aí quando olhou para mim, não era um amigo, era uma amiga, era uma mulher, só com o cabelo cortado igualzinho de homem. Quer dizer, eu desonrei o gênero daquela pessoa, chamando de homem, porque parecia ser homem. Então, a Bíblia, ela não proíbe que você, a irmã, apare a ponta dos seus cabelos, faça um corte bonito nos seus cabelos, cuide dos seus cabelos. Agora, o que não é bíblico, que não é recomendado pela palavra de Deus, é que a pessoa tenha o cabelo igual de homem, e nem o homem com o cabelo igual de mulher. Por quê? A Bíblia diz que isso é desonra. Vamos continuar estudando. Versículo 15. Igualmente, no sentido oposto, é a mulher. Versículo 16. Mas se alguém quiser ser contencioso, irmãos, eu achei tão interessante isso, irmã Kátia, que eu quis traduzir esse texto, essa palavra. Se alguém quiser ser contencioso, a palavra contencioso vem do grego filoneikos, que significa que gosta de briga, contendeiro, daí contencioso, de contenda. Se alguém usa, o homem que usa cabelo grande na igreja, é um contencioso, é o que gosta de contenda. É claro que essas pessoas têm que ser ensinadas, e eu percebo que há pessoas que não foram ensinadas, aí usa cabelo igual de mulher. Só que isso desonra o culto, desonra a Deus, desonra a própria pessoa. Aí tem gente, irmão, você chega na igreja, você olha assim para o baterista, você olha para o pastor, às vezes, cabelo, você não, meu Deus, o que é isso? A palavra de Deus. Aí, olha como é que o versículo termina. Estou lendo a Bíblia. Mas se alguém quiser ser contencioso, Paulo falando, nós não temos tal costume, nem as igrejas. Sabe qual é a conclusão que eu chego? Igreja que tem isso não é igreja de Deus. Não é igreja de Deus. Pode ser igreja de qualquer coisa, menos de Deus. Que na igreja de Deus não tem essas coisas. Sou eu que estou dizendo? Quem é que está dizendo? A palavra. Diz que as igrejas de Deus não têm isso. Irmão, é por isso que eu tenho prazer de ser da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus não é a igreja perfeita. Tem erros também. Só que nós estamos lutando para tirar esses erros tudo fora. Nós estamos lutando para botar tudo no eixo. Porque a melhor coisa é você ser uma igreja bíblica. Uma igreja que ensina o certo. Sim ou não? Quem está comigo aí? Amém? Eu estou ensinando a Bíblia. O que eu posso fazer, né? Estou ensinando a palavra. Tá? Não pertence à igreja de Deus. Ela não tem esses costumes. Ai, pastor, isso é só costume. É um costume, mas é um costume que está na Bíblia. É uma recomendação que está na palavra de Deus. Então você que tem filho, seu filho está deixando o cabelo crescer muito, conversa com ele. Meu filho, está com vergonha de ser homem? Um dia eu fiz essa pergunta para o João Vitor, né, meu fofo? João Vitor, está com vergonha de ser homem? Não foi por causa do cabelo, não. Ele olhou sério assim para mim. Nunca mais se comportou daquele jeito. Foi ou não foi? Nunca mais. Irmão, a gente tem que exercer a autoridade que Deus nos deu. Temos que fazer isso. Tá? Versículo 17. Aí eu tenho 10 minutinhos só. Versículo 17. Agora vamos entrar na segunda parte do comportamento. Versículo 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Ora,
No versículo 2 fala assim: isso eu elogio vocês, vos louvo. Chega no 17, já nisso não, isso não louvo, vocês estão errados. Irmão, nós não somos melhor do que ninguém. Se na igreja de Corinto ele precisou de acertar as coisas, você acha que Paulo falou isso? Que é desonroso para o homem ter o cabelo crescido na igreja. Vocês acham que na igreja de Corinto não tinha um cabra lá com cabelão, não? Claro que tinha. Ele estava doutrinando que é para eles acertar a vida. Nós não somos melhores do que eles. Aí está escrito para nosso ensino, está escrito para nossa doutrina. Agora, a gente tem que ensinar. Sim ou não? Aqui a coisa era tão grave, versículo 17, que Paulo dizia: não vos louvo, não elogio vocês. Vocês se reúnem para o pior. Versículo, não vos louvo. Porquanto, quando vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Versículo 17, está aí na Bíblia, para o pior. Versículo 18. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. Irmãos, quando as pessoas se reuniam na igreja, tinha o quê? Dissensão. Sabe o que é dissensão? Briga, contenda, que as pessoas não estão de acordo um com o outro, fala mal, está dissensão, né? Brigas, dissensões, tá? Dentro da igreja de Corinto. Quem era o pastor? Paulo. Imagina, um grande apóstolo, hein? Tinha tanto problema. Imagina, a igreja de pastores. Pastor aí. Não, mas a igreja aqui é doutrinada, não tem essas coisas não. A gente só fala, sabe para quê, irmão? Só para vacinar. Ele tem que ensinar, né? Mas infelizmente tinha. Versículo 19. Até importo que entre vós, como é que é? E até importa que haja entre vós heresia. Gente, heresias. O que é uma heresia? Heresia é um ensinamento errado, falso. Um dia desse aí, quem estava aqui vai perceber. O irmão falou assim: liga os corredores aí, segura na mão do outro, vai haver agora transferência de unção. Eu falei: unção não se transfere, meu amigo. Eu vi aqui na hora, eu falei: heresia. Depois ele falou bem assim, porque Jesus tinha duas naturezas. Na natureza divina, ele fazia milagres. Ai meu Deus, eu falei: Jesus, que aberração é essa? Jesus não fazia milagre por causa da natureza divina, irmão. Filipenses capítulo 2, diz que ele, sendo em forma de Deus, natureza divina, sendo Deus totalmente, ele esvaziou-se, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Ele se tornou como nós. E a Bíblia diz, quando Jesus começou o seu ministério, como é que ele falou lá em Lucas 4? Porque o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para operar milagre. Jesus repreendeu o mar, andou sobre o mar, andou sobre o que? Na unção do Espírito Santo. E você também pode andar sobre as águas, na unção do Espírito. Jesus falou bem assim ainda: vocês farão todas as obras que eu faço, e as farão ainda maiores, porque o Espírito do Senhor virá sobre vocês. Mas agora, quando a pessoa não entende da palavra, a pessoa fala: meu Deus, que pregação. Eu fico só de butuco, olhando. Recentemente eu ouvi alguém pregando num lugar aí. O camarada foi lá em Jeremias, leu um versículo. Era uma profecia. Ele leu um versículo, não explicou o versículo, já foi logo, pegou a palavra falava sobre Gileade. Aí estava dizendo assim, o versículo está dizendo assim: ainda que vocês comprem o bálsamo de Gileade, não serão aceitos. Deus ajuizando o povo. Ele não explicou que aquilo era um juízo, não explicou que não adiantava eles ter nada, explicou não. Só explicou o que era óleo de Gileade e para que servia, e diz que na cruz Jesus foi o nosso Gileade. Gente,
Ele pregou o versículo, irmã Dani, isolou o versículo e saiu aplicando. Isso não é pregação, não. Pregação é, você tem que ler o texto, explica o texto, o que ele significava naquela época, aí depois você pode aplicar. Mas primeiro tem que explicar o que era naquela época, depois você aplica. Ok? Eu já conversei com os nossos pregadores aqui, eu perguntei a eles, irmãos, se vocês falaram umas coisinhas assim, eu posso chegar e conversar para ajudar no particular? Eles falaram, pode, pastor, pode. Então tá bom. E esses dias quem falou uma coisa errada aqui foi eu. E o irmão chegou para mim, o diácono, falou comigo. E eu falei, rapaz, é verdade, você está certo. Vou aproveitar para acertar. Eu estava pregando sobre a crucificação. E eu falei que Jesus carregando a cruz, ele caiu no caminho e furaram de um lado ao outro. Mas só tem uma passagem que fala sobre isso, que é João. E fala que ele foi furado mesmo, mas depois de morto. Não foi carregando. Então eu confundi a ordem. Não foi uma heresia, tá? Foi só eu confundir a ordem dos assuntos. Ele foi furado mesmo. Só que não foi onde eu falei. Eu falei que foi carregando a cruz. Não foi carregando a cruz, foi depois de morto. Mas eu também errei. É bom quando alguém dá um toque na gente. A gente não erra mais. Sim ou não? Então vamos andar. Heresia. Tinha heresia lá também. Vê a manifestação dos sinceros. Vamos lá. Versículo, eu estou no versículo 19, né? Versículo 19, meu Deus. Versículo 19. Cadê o versículo 19? Está onde? Está aqui. E até importa que haja entre vós heresias, para que os sinceros se manifestem. Aqui, escuta. Se os sinceros vão se manifestar, automaticamente os que não são sinceros também vão. Sim ou não, hein, gente? Claro. É? Sim. Sim. E na casa, hoje eu estava conversando com alguém falando, olha irmão, na casa de Deus, infelizmente, tem gente que não presta. Tem gente na casa de Deus que não presta, fala mal dos outros. Às vezes é o novo convertido, está chegando agora, em vez de juntar, a pessoa dá um coice no novo convertido. Tem gente assim. Mas também eu não posso mandar essas pessoas para o inferno. Eu tenho que mandar, vem meu filho, que aqui é um hospital, aqui tem palavra, aqui você vai dar jeito. O Espírito Santo vai te pegar uma hora na curva. Vai te dar uma escovada. Aleluia. Amém, irmão? Mas irmão, se o Espírito Santo chegar no culto de doutrina e você tomar uma chicotada da palavra de Deus, você vai para casa alegre. Sabe por quê? A Bíblia diz que o Senhor Deus, açoita a quem Ele ama e a quem tem por filho. E depois a Bíblia diz assim, quem não passa por correção não é filho, é bastardo. Lá no céu não vai entrar bastardo, lá no céu vai entrar filho, porque é herança, a tua herança, a minha herança é morar lá no céu, aleluia. Então aqui o nosso Pai vai nos corrigir. Se essa noite você está passando por correção, se a palavra está te batendo, dê graças a Deus, porque o Senhor está te corrigindo e Ele te quer num lugar bom. Você é filho, Ele te ama, tá? Versículo 21. Um toma ceia na frente do outro. Versículo 21. Sem educação, sem esperar. Ainda fala assim, outros bebem e se embriagam. Na hora da ceia. Os caras, na hora da ceia, tomando a ceia. E ficava bêbado. Calma aí. Na igreja de Corinto, eles bebiam e ficavam bêbados. Quer dizer, se ficava bêbado, tinha álcool. Sim ou não? Na ceia. Mas isso era um problema. Não é algo recomendável. Por quê? Era um problema. Porque tem gente que quer usar isso para dizer que não, isso era um problema. Isso não era para ser. Você entendeu agora? Isso era um problema para eles, tá? Não pode embriagar. Bebi o que embriagava. Versículo 22. Os ricos desprezavam os pobres. Versículo 23. A ceia foi recebida, o que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. A ceia foi Jesus que deu. A ceia não é invenção de homens. O elemento da ceia, pão e vinho. Tem igreja, entre aspas, por aí, seita, que só serve o pão, a hóstia. Só serve hóstia. Não serve
a hóstia e o cálice para todo mundo, não. Todo mundo pega só o pão, mas a hóstia, quer dizer, o cálice, todo mundo não pega. Isso é antibíblico, isso é heresia, isso é errado. Errado! A ceia que Jesus ensinou, pão e ceia, ou melhor, pão e vinho, os dois elementos. Falando da ceia, quem já ouviu falar nessa palavra? Transubstanciação. Transubstanciação é a doutrina daqueles que acreditam que os elementos, pão e vinho, literalmente, depois de orado, se transformam no sangue de Jesus e no corpo. A pessoa acredita que está comendo, como pão, é a carne mesmo. Transubstanciação. A outra forma é a consubstanciação. Acredito que os elementos, pão e vinho, são simbólicos. Então, como Paulo fala aqui, olha, versículo de número 24. Está aí, ó. Tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória. Então, nós acreditamos nessa aqui, ó. Nossa igreja, depois da reforma protestante, depois de 1500, Martim Lutero e tudo mais, nós acreditamos na consubstanciação. Os católicos acreditam na transubstanciação. Eles acreditam que transforma mesmo, é o sangue mesmo. Não, nós acreditamos que os símbolos, pão e vinho, é um ato, ele simboliza o sangue, simboliza o corpo. Não é o corpo, não é o sangue, apenas simboliza. Amém? Viu, Luquinha? Quando você for pregar aqui, ó, simboliza. Ceia livre é dada qualquer pessoa que entra na igreja. Dia da ceia, tem um bêbado ali, passa o diácono, ele pega e participa. Ceia livre. Igreja universal, igreja mundial, tudo é ceia livre. Qualquer pessoa que está lá dentro pode chapar a ceia. Isso é chamada ceia livre, tá? Existe a ceia restrita. Ceia restrita é para os que têm a mesma fé e ordem e são batizados nas águas. E existe a ceia ultra restrita. Ceia ultra restrita é o quê? Porta fechada. Dia da ceia, só membro entra. Lá em Portugal é assim. Dia da ceia, fecha a porta, é ceia ultra restrita. Eu sou da Assembleia de Deus, pastor da convenção. Cheguei lá, irmão, era ceia. Aí o irmão falou assim: hoje você não vai poder ir na igreja não. Por quê? Hoje é ceia. Meu Deus, eu da mesma igreja, mesma convenção, não pude ir na igreja, era ceia. Só os membros daquela igreja, porta fechada. Não pude ir na escola dominical, era ceia, não pude ir. Ceia ultra restrita. A nossa igreja é a ceia restrita. Não é ultra, é restrita, não é livre. É a ceia restrita. O diácono passa, só dá aos irmãos que são membros, tiver em comunhão. Pastor, se tiver alguém da Batista, pode participar. Se tiver alguém da igreja, sendo uma igreja mesmo, uma igreja quadrangular, pode participar. Se tiver em comunhão com a igreja, estiver no direitinho, né? Ok. Tá? Versículos 26 ao versículo 34, vai falar sobre os critérios. Examina-se o homem a si mesmo, antes de comer esse pão e beber esse cálice. A Bíblia diz assim, ó: porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Escuta, por que a pessoa, quando se converte, não batiza logo e participa logo da ceia? Ela tem que aprender primeiro a discernir o corpo do Senhor. Ela tem que entender as doutrinas, ela tem que conhecer a palavra. Só depois de conhecer a palavra, aí ela vai saber fazer uma avaliação dela. Se ela não sabe nada, ela vai avaliar o quê? Não tem como avaliar que ela não tem conhecimento. Ela não discerne o corpo do Senhor. Discernir o corpo do Senhor, irmão, é saber por que ele morreu, qual foi a finalidade. É saber que não pode ser indignamente. Sabe o que é indignamente? É a pessoa que participa de qualquer maneira. Ceia não pode. Se alguém participa indignamente, participe para a sua própria condenação. Por último, a Bíblia diz assim: por isso que há entre vós muitos fracos, doentes e morrem. Então, fecha a Bíblia. Já viu aquelas pessoas que ficam sem participar da ceia? Se você ficar sem jantar, sem almoçar, sem jantar, no outro dia você já está fraco. Aí fica sem almoçar de novo, sem jantar.
mais fraco ainda. Você fica fraco, em seguida você vai ficar doente. Depois de doente você vai morrer. A pessoa não pode ficar sem participar da ceia, a não ser que esteja internada, no hospital, da casa do Senhor, em disciplina, e o pastor te orientando, orando contigo, dando atividade para você fazer, você vai se recuperando. Porque quando a gente passa por certos acidentes, você não pode comer qualquer comida. Sim ou não, irmão? Você tem que estar preparado para participar da ceia, senão vai te matar, é uma comida muito forte, certo? A ceia é um alimento. Que Deus em Cristo nos abençoe. Querendo Deus, se preparem, porque nós vamos decolar. Próximo capítulo vamos estudar sobre os dons espirituais. Prepara aí. Que Deus te abençoe.